né? Os que não assistirem aí, eu depois posto no YouTube lá. Kaique, eu não sei se você viu, mas essa aula aqui, a aula da semana passada, eu coloquei ela na internet também. Tudo bem? Tá escuro aqui, mas só dá um oi para vocês aí. E eu falta até um cobertor aqui quase. Então, Kaique, eu não sei se você assistiu, mas eu dei uma aula na semana passada, o Leonardo estava presente na aula, né, Léo? Tá ouvindo, professor? Isso, estou ouvindo sim. Tá beleza, Kaique, estou ouvindo. E essa aula eu coloquei lá no YouTube, Kaique. Se você não assistiu ela, eu vou pedir depois para você dar uma olhada nela lá. Mesmo que você avance ela, não veja. Opa, tudo bem, Rafael? Beleza, Rafael? Opa, boa noite, professor. Vamos lá, tranquilo. Então, aí como estava passando para o Kaique, tem uma aula na semana passada que eu passei aqui na live, né? Eu gravei essa aula e coloquei no YouTube, e eu tenho postado os links para vocês aqui no grupo do WhatsApp. Então, o nosso canal de comunicação realmente vai ser o grupo, tá bom? Para vocês saberem o que vai acontecer na próxima aula. Se de repente, por algum motivo, alguns de vocês não puderem participar da aula, e quiser colocar lá no grupo, olha, professor, hoje eu não vejo, não vou poder ver tal, mas eu vejo depois, eu já me adianto e não fico aguardando, né? Segurando aqui para ver se vai entrar ou não, tá bom? Então, quem, no caso do Rafael e o Kaique, não viram ou não estava na aula, a aula está gravada, está lá, depois dá uma olhadinha, pode avançar. Ah, beleza, tá joia. E aí a aula de hoje eu vou entrar no assunto ainda da parte do hardware, vamos fazer uma revisão, mas eu vou passar uma atividade para vocês. E, em especial, eu trouxe um material para mim estar aqui apresentando para o Leonardo, para a gente estar discutindo aqui, que é a parte dos slots PCI, dos slots PCI Express, tá? Em especial. Então, pode ser também, gente, que conforme eu estiver apresentando a aula aqui, alguns assuntos para vocês não esteja tão claro, não sabe, não seja tão simples assim. Então você para aí, pode me interromper e falar que eu dou uma segurada, tento explicar aqui na hora, ou então a gente volta esse assunto mais para frente. Então, só revisando aí a aula anterior, nós fizemos uma abordagem sobre a parte de geração dos computadores, mas foi muito rápido, estava só o Léo, e essa parte ele já tem ela bem trabalhada, ele já acompanhou no início do curso. Então, eu só fiz só uma revisão, e aí ele foi falando de outras partes do computador e um pouco de dados, né, do sistema binário. E na aula de hoje eu pretendo trabalhar com vocês slot de expansão e memória, tá? E eu vou dar uma atividade para vocês fazerem em casa. Mas aí é o que eu estou passando, tá? Se de repente esse assunto não é tão simples assim, aí eu preciso que vocês me interrompam aí, e aí eu vou apresentar para vocês então o que a gente pode trabalhar. Bom, para a gente entender aqui então, gente, eu vou voltar aqui uma imagem para vocês sobre a parte do computador, a parte do hardware. Essa imagem que vocês estão vendo aí, na verdade, é só para segurar aqui a tela, porque ela nem interessa muito para nós, porque o que interessa é a próxima tela. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Estão vendo aí umas peças de computador, o mouse, né? Certo? Uhum. Então, gente, ó, assim, é importante que no nosso curso, né, o nosso conhecimento em TI, o conhecimento em manutenção de computador, a gente saiba, a gente entenda os nomes. Essa imagem aqui eu só puxei para vocês, só para lembrar vocês que praticamente tudo tem nome. Tudo tem nome, tudo tem um termo técnico, tudo tem uma explicação, tá bom? Pode ser que muitas coisas a gente não associa ali na hora, não consiga lembrar o nome ou não consiga uma definição específica. Mas eu tenho certeza que se vocês pegarem ali o dispositivo, o conector, a entrada que vocês estão vendo e for atrás de informações, vocês vão perceber que ela tem um nome, ela tem um material que fale sobre ela tem informações técnicas, ela tem uma série de coisas que, para nós, em algumas situações, ela é importante, tá? Então, eu trouxe essa imagem para lembrar vocês. Aqui no caso, ó, eu tenho um mouse aqui que é antigo. Isso aqui é antigo, vocês não vão usar, né, esse tipo de mouse, esse modelo.
tá? Mas eu trabalhei muito com esse tipo de mouse, usei muito. Hoje a gente usa o mouse, o PS2. Na verdade, não usamos, né, mais o PS2, então a gente usa o mouse USB. Na verdade, quase não usamos mais o USB, porque a gente usa, né, a entrada USB, mas usa ele sem cabo, sem fio, né? Esse é o mouse mais comum que a gente usa. Mas é o que eu estou passando para vocês. Nós precisamos ter um conjunto, né, de informações técnicas para que quando você vê isso daqui, ó, que eu estou grifando agora, você poder falar assim, ó, isso aí é uma porta serial onde a gente coloca dispositivo no computador. Isso daqui é novo ou não, né? Não, isso não é novo, isso é um dispositivo antigo, ele tem mais de 30 anos, para vocês terem uma ideia. Praticamente os computadores não trazem mais essa conexão, mas ela funciona ainda, né? Uma máquina que você vê com a entrada serial, no caso aqui a gente chamava ela de DB9 macho, né? Esse conector ele funciona. E para que ele serve, professor? Seria para a gente colocar dispositivos no computador. No caso aqui para vocês, o exemplo aqui é o mouse, tá? Mas isso aqui é só uma situação de exemplo, só para realmente exemplificar. Por quê? Porque nós teremos outros conectores que não faz parte assim do nosso uso habitual e você acaba ignorando, né? Ou seja, a gente só presta atenção na entrada USB ou qualquer um outro dispositivo que é o mais comum, mas nós temos que ver ali um conector, ver um adaptador, e aí você se pergunta, nossa, como é o nome desse conector? Qual é a taxa de transferência dele? Será que ele funciona com outro dispositivo? Então, isso é importante para nós, tá bom? Nós temos no computador, gente, várias formas da gente colocar dados dentro do computador. Atrás do gabinete do computador, o que nós temos lá são conexões, né? Conexão de cabo de rede, cabo de monitor, cabo de teclado, cabo de impressora, caixa de som. Todos esses conectores, a finalidade, além de conectar os dispositivos, a finalidade é só entrada de dados ou saída de dados. Isso, inclusive, é uma situação que nós vimos lá na nossa quarta, quinta aula, onde eu descrevo para vocês que a característica da estrutura de um computador é essa possibilidade, né, da entrada e saída de dados do computador. E isso é feito através, né, das conexões. Então, nós tivemos uma conexão serial, que um dia ela foi muito usada, né? Hoje a gente, inclusive, usa uma forma serial, mas ela é chamada de SATA, né? Uma outra forma, é um outro tipo, não vem ao caso aqui no momento, tá? Nós temos uma conexão PS2, que até há pouco tempo atrás também era usado em grande escala, e por último agora, mais recente, né, em termos de usabilidade, é o USB, tá? Que também não é uma coisa tão nova se a gente pegar em termos de história e evolução do computador, tá? Então, o que eu trouxe isso aqui para vocês é para vocês terem a atenção e o cuidado de procurar entender, mesmo que eventualmente numa aula ou durante o curso, eu não aponte para vocês todas as conexões. Vou dar um exemplo clássico para vocês aqui, bem real. Eu acho que a maioria de vocês deve ter contato com uma televisão Smart TV, né? Se vocês não têm uma, algum parente de vocês tem, enfim. É isso, não é isso, gente? Sim. Tem, né? Então, nós hoje em dia é muito comum a gente ter, né, contato, né, acesso a uma televisão Smart TV, né? Ou um conhecido nosso, ou um parente tem. Então, o que que a gente tem atrás da televisão, né, Smart TV? Lá atrás a gente tem as conexões, tem um cabo de energia, e alguma daquelas conexões que estão lá, elas são relacionadas à área da informática. Por exemplo, tem uma conexão chamada de cabo de rede, né, que nós vimos, que é o RJ45. Tem uma conexão chamada USB, né? Tem uma conexão chamada HDMI e tem conexão chamada VGA e por aí vai. Ou seja, essas conexões que estão lá, né, esses conectores, né, essas entradas ou essas tomadas, como alguns queiram chamar, elas, para nós, elas têm um significado e a gente tem que procurar entender como que a gente usa aquelas conexões, tá bom? Então, assim, é importante que vocês procurem se apropriar disso, tá? Porque vai chegar uma hora realmente que o nosso curso vai acabar e o seu conhecimento
né, e o acúmulo de conhecimento seu técnico, ele tem que continuar, né, ele vai continuar. Então, se surgir uma nova conexão, né, de dispositivo, nós temos que saber qual é o nome dela, qual é a velocidade dela, qual é a taxa de transferência dela. Na realidade, até porque ela surgiu. Ela surgiu porque ela é mais rápida, ela é mais segura, tá bom? Então, se acostumem com o computador oferecer para nós, né, diversas formas de ligarmos aparelhos a ele, tá bom? Bom, eu vou trazer agora a imagem de uma placa-mãe aí, com várias ligações nela. E, novamente, aqui o destaque para vocês é isso. São essas ligações, né? São essas conexões, são esses cabos. Eles têm nome, têm características técnicas. Alguns deles têm um fabricante por trás, né? Ou seja, não foi criado pela a indústria da informática, mas sim por uma empresa de informática que, por ser muito expressiva no mercado, por exemplo, a Intel, por exemplo, a Microsoft, por exemplo, a IBM, ela acabou criando uma conexão, alguma tecnologia que acabou vingando, né, dando certo, e aí as outras empresas vão trabalhando também em cima dessa tecnologia. Então aqui a gente tem uma placa-mãe e eu tenho vários dispositivos que estão só apontando para ligar neles. E esses dispositivos, gente, ó, eles têm nome, né? Ó. Eu estou marcando um aqui para vocês, ó, onde eu tenho uma placa que ela é apontada para um slot. Esse slot ele tem nome, tá bom? Kaique, você se lembra do nome desse slot? Não, eu lembro que era para colocar memória RAM que o senhor tinha explicado. Então, Kaique, ó, o da memória RAM, só voltando um pouquinho, tá, ó, Kaique, o da memória RAM é essa área aqui, ó, tá bom? Aham, Beleza? Tudo bem, sim. tá? Uma coisa que eu queria depois, daqui a pouco eu vou mostrar um texto para vocês, é a palavra chamada slot e soquete. Nós usamos essas duas palavras para falar de áreas que a gente liga alguma coisa na placa-mãe. Às vezes um cabo, às vezes uma peça, um periférico, um aparelho, tá bom? Então, a palavra slot e soquete é muito comum. Só que nós temos como identificar isso. Nesse caso que eu apontei aqui para o Kaique, são slots mesmo, né? Esse aqui, Kaique, é o slot PCI, tá? Ele é o slot PCI, tá? Eu vou perguntar para o Leonardo, que é um rapaz muito bem antenado, né, Léo? Isso aí. Certo. Ô, Leonardo, fala o seguinte, ó, o que que você pode falar para nós do slot PCI? Assim, o que que você sabe, o que que você já viu, o que que você pode dizer dele? Reparem bem, gente, que eu estou perguntando para ele, ó, do PCI e não do PCI Express, que esse sim eu também sei que ele conhece bem, porque ele tem lá o computador dele, a placa, então ele tem lido, visto vídeos, isso ajuda bastante. Mas do PCI, você consegue falar algo, Leonardo? Sim, professor, pode falar? Pode falar. É que essa entrada PCI, ela é antiga, né? Que o PCI Express veio para meio que ela é mais rápida, né? A PCI Express, mas a PCI ainda usa. É Certo. difícil ver, mas ainda usa. Dá para ligar a placa de som, placa de rede, essas coisas. Aí a PCI Express é mais rápida, que você Aham, consegue ligar a placa de vídeo. Aí tem as certo, velocidades, né? De linhas e tudo. bacana. Legal. Tá bom. Gente, eu vou aproveitar aqui então o que o Leonardo falou e aí passar então, né, no caso, para o Kaique e para o Rafael, é o seguinte, tá, gente? Ó, os slots de expansão, e aí o Leonardo falou do PCI Express e também ele explicou aqui o PCI e tal. Os slots de expansão, eles servem para quê? Ó? Eles servem para a gente colocar placas, tá bom? Colocar uma placa de rede, uma placa de vídeo, uma placa de som, uma placa de captura de imagem, por exemplo, de câmera de monitoramento. Tem placas, né, de câmera de monitoramento que ela tem entrada para 4, 8, 16 câmeras, e a placa vai gerenciar essas câmeras, né? Então, um computador, né, uma placa-mãe, ela tem os slots justamente para que você possa colocar placas para você poder dar um up, né? Ou seja, ó, você fazer
uma performance em termos de capacidade de recurso e de atividades que aquele computador pode fazer. Quando eu entro nesse assunto com vocês, e quando eu comentei com vocês, eu possivelmente devo ter dito que o slot de expansão ele tem duas utilidades claras para nós. Tá? Uma delas é para resolver um problema. Um problema, uma falha, um defeito. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Meu computador aqui, minha placa-mãe, o cabo de rede dela, eu coloco aqui, ó, na entrada RJ45. Tá vendo? Vê um cabo aqui, ó, e eu coloco aqui, né? Vamos imaginar que por algum motivo, devido a uma oscilação na internet, devido a uma pane na minha fonte do computador, ele danificou o controlador de rede, ou seja, essa placa-mãe não acessa mais a rede ou a internet, né, por aqui. Por quê? Porque eletronicamente esse dispositivo não funciona mais, né? Então, veja bem. E agora, a placa-mãe está condenada? Né? Nós sabemos que não. Nós sabemos que podemos pegar um desses slots aqui, ó, e colocar uma placa de rede. E aí eu vou poder pegar o cabo de rede e ligar aqui na placa. Então, a ideia, né, dos slots de expansão, uma delas é essa, tá? Toda vez que você tiver um problema de alguma parte do computador que foi danificado, muitas vezes, colocando uma placa de expansão, a gente consegue resolver esse problema. Tá? Veja bem, gente, isso não existe para todas as situações. Eu vou escrever aqui do lado algumas situações que vocês fazem isso, que existe a placa para isso. Então, nós temos placa de som, que a gente chama placa adaptadora de som, tá bom? Nós temos placa de rede, né? E placa de rede, eu tenho uma placa de rede cabeada, e eu tenho uma placa de rede Wi-Fi, tá bom? Nós temos placa adaptadora USB, eu não sei se vocês lembram, mas lá no laboratório eu tinha uma placa, eu tenho uma placa lá que ela tem várias entradas USB. E aí quando eu coloco na placa-mãe, minha placa-mãe passa a ter várias entradas USB, tá bom? Nós podemos também, né, usar no slot placa de vídeo, tá vendo? Podemos usar placa de vídeo. Tem mais placas, professor? Tem. Eu tinha falado de captura de vídeo, placa de vídeo, tá? E placa captura de vídeo é um pouquinho diferente a função dessas placas, tá bom? As características dela de funcionamento, tá bom? Existem outras placas, tá, gente? Mas não é muito comum. No passado, a gente usou muito essa placa aqui, ó. Tá? Hoje em dia, esquece, vocês dificilmente vão usar isso aqui. Placa de fax modem, tá? No passado a gente usou muito isso, tá? E aí tem algumas situações muito específicas, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, ou aqui em cima melhor, ó, eu vou colocar uma placa SCSI, tá? Essa é uma placa para adaptação de HD de alta performance. Então eu posso colocar, dependendo do slot, uma placa SCSI, tá? E aí nesse caso, o meu computador ele vai poder receber HDs SCSI, tá bom? Aí no caso, gente, uma placa SCSI permite que eu coloque vários HDs com essa tecnologia. E aí o meu computador ele vai ficar com alta performance, tá bom? Eu gostaria que vocês entendessem que as coisas que a gente estuda aqui, né, no nosso curso, não dá para abordar todas as situações, né, do computador, da informática, tá? Por quê? Porque o mercado é muito vasto, tá? Então, a gente vai sempre tratar o que é mais comum, o que a gente encontra com mais frequência, tá ok? Então, por isso que não dá para me tratar todos os assuntos aqui. E aí eu vou apontando para vocês situações que dá para a gente trabalhar aí, tá? Então, escrever aqui o SCSI aqui, ó, é SCS, tá bom? Que é isso aqui, ó? Isso aqui é um tipo de placa, né, para HD. Só que é um HD de alta performance. É um HD para usar em servidores, é um HD para usar em estações de trabalho com uma demanda de dados muito grande. E aí, essas situações, elas vão entrar aqui no computador nas duas situações, tá? Ó, primeiro, quando eu tenho uma placa-mãe que ela apresenta uma falha, um defeito,
tá bom? Né? No caso do defeito aqui, ó, foi a placa de rede. Pifou, né? Ó, queimou, o que a gente fez? Colocou uma. E a outra é a situação do Leonardo. Eu acho que é a situação do Leonardo. O Leonardo ele colocou uma placa no computador dele porque ele queria fazer o quê, gente? Ele queria melhorar o computador dele, né? Ele queria ter uma qualidade de vídeo melhor. Então ele modificou, aí ele colocou uma placa, não porque a placa dele estava com defeito. Ele colocou uma placa porque ele queria uma placa com uma capacidade de processamento gráfico maior, tá bom? Não sei, Leonardo, se de repente sua placa lá era off-board, se for off-board aí não tem jeito, você precisava de uma placa de qualquer jeito, né? É. É off-board? Não. Tá bom. Gente, ó, Rafael, eu estou usando aqui o termo off-board, você entende o que é off-board? Não. Tá. Leonardo, pode me dar uma força? A diferença entre off-board e on-board? É que o onboard vem tudo integrado na placa-mãe, né? Que aí tem a entrada VGA ou HDMI que dá para você ligar o monitor. Se não der, aí você tem que pôr uma placa, aí sua placa-mãe seria off-board. Aí você teria que comprar uma placa de vídeo para poder transmitir o vídeo para o monitor. Perfeito. Aí off-board é uma placa-mãe que não tem a entrada de algum componente que você precisa pôr uma placa de vídeo. Isso. Ou qualquer outro componente, né? Isso, perfeito, Leonardo. É assim, tá, gente? Ó, o on-board e o off-board. Eu vou escrever aqui do lado, o on, ó. O on. Esse on aqui é o que ele falou, né? O componente ele está integrado à placa, ele está na placa, ou seja, a placa de vídeo on-board, né? Ela faz parte da placa-mãe, é uma placa só. O off é esse off aqui, ó, que ele faz uma alusão ao ligado, desligado, ligado, desligado. Então, uma placa off-board, ela na verdade ela não vem no circuito da placa-mãe. Na verdade, é uma placa separada que você coloca lá, tá bom? Aqui, ó, é um exemplo de uma placa de rede off-board. Eu daqui a pouco vou ver se eu consigo abrir aqui na internet algumas placas mães onde eu consigo ver essa situação entre o on-board e o off-board. Ô, Leonardo, e um detalhe importante é o seguinte, tá, gente? Ó, tem placa-mãe que o vídeo dela, né, ó, é off-board. Quando você fala vídeo off-board, na verdade você está dizendo que ela não tem vídeo na placa, né, que você precisa colocar uma placa. Uhum. Né? É isso. Você pode usar também esse termo, ó. Comprei uma placa-mãe on-board, né, com vídeo on-board. Comprei uma placa-mãe em que a controladora de vídeo da AMD é on-board. Né? Na verdade, eu estou dizendo que essa placa-mãe ela tem placa de vídeo, sim, on-board. Tá bom? E aí, gente, ó, tem placa-mãe que a placa de rede é on-board e tem placa-mãe que a placa de rede dela é off-board. Né? Então, esse termo on-board e off-board, a gente aplica ela a vários periféricos, inclusive ó, som, rede e vídeo. Então, se você for procurar uma placa aí, por exemplo, né, ó, uma placa de alto desempenho, às vezes ela não traz vídeo, né? Porque todo o circuito dela está voltado para o tráfego de dados, né, em alto desempenho. Ela não vai dar atenção para o vídeo, ou seja, você precisa colocar uma placa de vídeo complementar lá, tá? Para que ela possa trabalhar. Bom, eu vou mostrar agora a outra parte que eu falei para o Leonardo, por conta do nosso tempo aqui. E aí eu vou, se der tempo, eu volto para essa imagem aqui. Eu preciso agora aqui mostrar para vocês essa questão dos slots.